Então, gente, vamos voltando aí agora, dentro de alterações, nesse vídeo 2, sugiro que vocês não deixem de assistir o primeiro, que é a parte geral, e onde nós estamos tratando de algumas alterações do contrato, sobretudo as alterações funcionais, e nesse nós vamos tratar a transferência de empregado e alteração com relação a salário. Bom, a transferência de empregado, ela está prevista no artigo 469 da CLT, que também não foi alterado pela chamada reforma trabalhista. E aqui tem aquela dúvida, o que é transferência, o que é, o que não é. Bom, a doutrina só considera transferência, minha gente, de local de trabalho, quando o empregado muda de domicílio. E o que é domicílio? E a gente foi buscar lá no direito civil. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência, com ânimo de permanecer. Né? Se, contudo, continuar residindo no mesmo local, não se considera transferência. Então, vamos usar um exemplo. O empregado é contratado para trabalhar na capital, Rio de Janeiro, e ele é transferido para Campo dos Goytacazes. Claro que nós vamos ver se essa transferência é lícita ou não. Mas primeiro nós temos que entender o que é transferência. Então, se ele vai trabalhar em Campos dos Goytacazes, por óbvio que ele não tem a menor condição de ir e voltar diariamente. Salvo algumas profissões, médico, professor, enfermeiro que faz plantão, aí até é possível. Ele é contratado na capital Rio de Janeiro para trabalhar em Niterói. Ou ele é contratado para trabalhar em Niterói e é alterado para trabalhar no Rio de Janeiro. Bom, aí também é possível, não tem que fazer mudança de domicílio, até porque muita gente mora em Niterói, trabalha no Rio de Janeiro, muita gente mora no Rio de Janeiro, trabalha em Niterói. Muita gente trabalha em uma das regiões dos lagos, muita gente mora na região serrana e trabalha na capital, principalmente se for Teresópolis ou Petrópolis, que é possível, muita gente faz isso. O Renato Saraiva, ele diz o seguinte, olha, há uma diferença entre transferência e remoção. Sendo a remoção, quando o empregado ele muda de um estabelecimento para outro, sem que haja alteração de domicílio. Porque o Renato Saraiva, né, que eu gosto muito, porque ele é ótimo, inclusive, para concurso, ele vai em cima da lei. E a lei diz o seguinte, não, transferência é sempre que mudar de domicílio. Então, se eu tenho vamos supor que eu tenho uma empresa com três filiais, uma em Niterói, outra no Rio de Janeiro e outra em Maricá. Eu preciso que esse empregado que reside em Niterói vá trabalhar no Rio de Janeiro. Se ele não precisar mudar de domicílio, isso não é transferência nos termos do artigo 469, e sim uma remoção, porque eu preciso dele lá. Bom, aí vem uma série de questões, mas eu fui contratado para trabalhar em Niterói, eu sou obrigado a aceitar trabalhar em Maricá ou trabalhar na capital, no Rio de Janeiro. Bom, isso daí vai passar e perpassar por uma necessidade de serviço. Eu, por exemplo, já retornei uma empregada gestante para o local da prestação, o local para o qual ela foi contratada e que ela tinha sido transferida para um outro local que distava 30 quilômetros só. Não é transferência, seria, no dizer de Renato Saraiva, uma mera remoção. Mas eu bati pé firme, eu disse, olha, ela foi transferida por retaliação e ela não pode ser transferida. Então, quando há uma transferência, ela pode ser provisória e definitiva. A provisória, que é isso que nos interessa mais, né? Ela vai dizer o seguinte, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não sendo transferência a que não acarretar necessariamente mudança de seu domicílio. Então vamos destrinchar aí, teoria de Jack Stripador. Se ele não precisa mudar de domicílio, não é transferência, é remoção, então pode. Está dentro desse poder de direção do empregador, né? Dentro do poder de movimentar, alterar a sua empresa e as suas cláusulas para melhor adequação das suas atividades, ok? Bom,
Se vai precisar de mudar de domicílio, a lei não estabelece quantos quilômetros é mudança de domicílio. Então, é a questão aí do bom senso. Nesse caso, pode ser transferência definitiva ou provisória. Mas, minha gente, só é lícita essa transferência, ainda que o empregado consinta, se houver real necessidade de serviço. Mesmo que seja um gerente, mesmo que seja um cargo de confiança. Isso é porque está no parágrafo 1º e também na súmula 43. Vejamos. Não estão compreendidos na proibição deste artigo o empregado que exerça cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra da real necessidade de serviço. Então vamos lá. Bom, eu posso transferir o empregado para a localidade diversa da que ele foi contratado? Se for cargo de confiança ou se tiver uma cláusula implícita ou explícita, por exemplo, normalmente gerente de banco, né? Tem essa cláusula. Eu posso transferir, desde que tenha uma necessidade de serviço. E o que é uma necessidade de serviço? Isso aí é muito subjetivo. O empregador pode dizer, olha, eu preciso de você lá por um ano para você dar um gás naquela filial lá, porque aquela filial ou aquela agência bancária está comprometida, ela está com problemas, eu estou com problema de relacionamento, estou com problema de perda de cliente, eu preciso da sua expertise lá. Então isso é uma real necessidade de serviço. Ou então eu vou inaugurar uma loja nova, uma filial nova, uma sucursal nova e uma agência nova e eu preciso que você vá para lá por um ano. Então também é uma real necessidade de serviço. Fora dessas condições de cargo de confiança ou cláusula implícita ou implícita, a gente vai cair no caput do artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, mas só é a transferência quando acarretar mudança de domicílio. Então, professora, de Niterói para São Gonçalo, de Niterói para o Rio de Janeiro, de Niterói para Itaboraí, de Niterói para Campos. Opa, bom senso, princípio da razoabilidade. Ninguém pode morar em Niterói e se mudar para Campos. Ninguém e se movimentar diariamente. Ninguém pode morar no Rio de Janeiro e se movimentar diariamente lá para aquela última cidade lá que faz divisa com São Paulo. Volta Redonda? Não, depois. Onde tem Penedo. Onde fica Penedo? Eu sei onde fica Penedo, que eu gosto muito de lá. Quem lembrar aí fala. Então, veja, é longe, passa pela Serra da Mantiqueira, é longe, é confuso, né? Transferido daqui para outro estado também. Então, é complicado. Então, aí tem que ter essa cláusula explícita ou explícita da real necessidade de serviço. Se não tiver, ela é abusiva, né? Nessa mesma linha da real necessidade de serviço está a súmula 43 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, qualquer situação precisa ter. E outra coisa, se for provisória, tem um adicional de 25%. Se for definitiva, não tem. Olha que engraçado isso, né? Se essa mudança, essa transferência for provisória, ele vai voltar em um ano, só enquanto acontece alguma coisa, muda alguma coisa, ele dá um gás, ele leva a expertise dele, é considerada provisória. E enquanto é provisória, ele tem um adicional aí de transferência. Mas enquanto não acontece, ele tem ele não recebe esse adicional de transferência. Bom, e quando a empresa é extinta? Às vezes acontece. A empresa da capital foi extinta, só tem uma em outra cidade. O que acontece? Aí vem o parágrafo 2º do 469. É lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
Então, ela não é abusiva. O empregador transferiu, obviamente, é porque essa empresa aqui não existe mais, né? Também é proibido transferir o empregado quando ele é dirigente sindical, tá? Porque aí tá fazendo uma transferência dele para impedir que ele exerça essa articulação aí de um dirigente sindical. Então também é proibido, onde está isso, artigo 543 da CLT. Esse material, gente, no nosso curso, ele é muito completo, muito completo. Mas para os alunos da graduação, para vocês aí, que estão nos assistindo, vocês vão ter esse resumo aí, mais concentrado. Alterações contra salário. Opa, aqui que o bicho pega, que agora está acontecendo. Agora, com a pandemia, vamos lembrar que é possível alterar, reduzir salário, reduzir jornada e o governo completar. Mas acontece que para algumas faixas salariais, e a gente pode ver isso muito bem na Lei 14.020, essas faixas salariais, às vezes o salário não fica integral como era anteriormente. Mas e pode? Pode, porque tem uma lei, tem uma medida provisória agora de 2021, que é a medida provisória 1045, que restabelece o conteúdo da Lei 14.020, porque a Lei 14.020, ela fala enquanto durar o decreto-lei da pandemia, enquanto durar a lei que trouxe a pandemia e essa lei, essa lei, ela caducou em final do ano passado de 2020, enquanto tiver a crise de sanitária no nosso país, ou seja, calamidade pública, né? Bom, e aí vem as alterações contratuais. Claro que a base aí é o artigo 7º, 6º e 10º da Constituição Federal. Só pode reduzir salário, segundo a Constituição Federal, e reduzir por um tempo, mesmo que não reduza a jornada, se houver a negociação mediante o sindicato de classe e sindicato patronal. Isso normalmente ocorre nas grandes empresas, quando tem um grupo grande de empregados. Para quê? Para evitar que esses empregados possam ser mandados embora e que essa empresa tenha uma saúde financeira. Às vezes ela está atravessando crise, isso acontece muito no setor automobilístico, a empresa está atravessando uma crise, ela quer mandar 500 embora, 600 embora, 200 embora, o sindicato entra na negociação e diz assim, opa, o artigo 6º flexibiliza, é uma norma flexibilizadora que permite a redução salarial, mas tem uma contrapartida, manter os empregos. Essa questão da contrapartida, que é muito discutido na prevalência do negociado versus legislado, que veio com a Lei 13.467 de 2017. Isso aí daria uma aula, um vídeo só para isso. Mas o fato é que é proibido reduzir salário, salvo nessas condições aqui que a gente falou dos artigos da CLT. E tem também uma convenção da OIT, que é a 95, de 1949, ratificada no Brasil. Então, gente, às vezes a redução salarial é nominal, de 5 mil para 4, obviamente proibido. Às vezes ela é camuflada, reduz o local de trabalho. Já falei isso na semana passada. Se reduz o local de trabalho e ele vai para um local onde a venda, por exemplo, se é um vendedor, onde a venda cai, não é tão boa, não é tão aquecida, há uma redução salarial de forma indireta. Ou também quando altera a forma salarial. Tira a comissão, deixa fixo, tira fixo, deixa a comissão, reduz o percentual de comissão, reduz a produtividade, né? E aí a gente tem duas situações. Ou o empregado, ele vai com base no artigo 483, se não me engano, a linha D, dizer houve redução salarial, ele pode aí pedir a rescisão indireta do contrato, ou ele vai usar o ius resistenciar e vai brigar na justiça com essa redutibilidade salarial. O fato que não é permitido reduzir
salário do empregado em nenhuma hipótese, salvo aquela prevista na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º. E agora, né, eu ia falar isso muito separadamente, um vídeo só sobre as alterações da Lei 13.467, mas creio que seja desnecessário, a gente pode ir incrementando aqui. Veio a prevalência do negociado versus legislado. Mas quero colocar para vocês algumas situações em que o empregado tem o seu salário reduzido, mas que é permitido. Mas é possível isso? É possível, porque muda as condições de trabalho também, né? Então, vejamos. Supressão do adicional de insalubridade, súmula 248 do TST. Toda vez que as condições deixam de ser insalubres e passam a ser não prejudiciais à saúde do trabalhador, passa a ser saudável, seja por que motivo for, seja porque a empresa modificou, seja porque ela botou equipamento de proteção geral, coletivo ou individual, esse empregado perde esse adicional, que pode ser de 10%, de 30% ou de 40% sobre o salário dele. Então, quando ele perde, ele tem uma alteração salarial, mas aí é permitido porque as condições de trabalho também modificaram. Súmula 248. Tem também com relação à supressão das horas extras. Toda vez que o empregado ganha habitualmente horas extraordinárias, porque ele trabalha habitualmente em horas extras e ele tem, claro, ele tem um engordamento aí, usando Odorico Paraguaçu, usando umas expressionices aí de Odorico Paraguaçu, ele tem um engordamento aí do seu salário, né? Mas ele deixa de fazer horas extras, ele perde essas horas extraordinárias. Súmula 291. Temos também a súmula 265, qual seja supressão do adicional noturno. Toda vez que esse empregado muda o turno dele da noite para o dia, é uma condição de trabalho mais benéfica, assim como a ausência de sobrejornada, ele perde também esse adicional noturno, esse ganho, esse plus. Claro, minha gente, que aí ele tem uma mudança na estrutura dele. O professor, ele foi contratado para trabalhar à noite, passou a trabalhar de dia. Bom, claro que tem que ser analisado todo um contexto. Se ele tem uma vida familiar toda formatada, ele fica em casa durante o dia, a esposa fica à noite, tem todo um conjunto aí formatado e ele aceitou esse emprego, isso ficou explícito, ele não pode mudar da noite para o dia, né? Ele pode resistir a isso e aí a justiça vai decidir. Mas se ele pode trabalhar à noite ou pode trabalhar de dia, não tem problema nenhum, ele prefere coisa, não causa prejuízo a ele. Veja aí o artigo 468. Não tem prejuízo a ele sair da noite para o dia, não tem prejuízo a ele sair, reduzir a jornada dele, não tem prejuízo para ele deixar de trabalhar num ambiente adoecedor. Então, pelo contrário, são condições de trabalho mais benéficas. Olha os princípios aí do direito do trabalho. Condições de trabalho mais benéficas, tá? Claro que a gente vai achar aí na jurisprudência muita coisa sobre isso, né? Outra coisa que não pode acontecer em relação a salário é mudar, isso nós já vimos, acho que na semana passada, mudar a periodicidade do salário para prejudicar. Se ele ganha por semana ou por mês, ou por quinzena, passar a ganhar por mês. Isso daí é prejudicial a ele. Tem uma OJ 159, tá? Entende que é violadora do artigo 468. Bom, agora nós vamos entrar em alterações quanto à jornada e horário. Bom, um pouco da jornada e horário nós já vimos, que é o adicional noturno, adicional de hora extra. Isso aí a gente já viu. Mas vamos lembrar que mudança de jornada, proteção à jornada, ela obedece a fatores biológicos, a fatores sociais,
obedece a fatores econômicos, né? E isso daí também não pode acontecer. Inclusive, o empregado ser obrigado a fazer hora extra. Vem o artigo 461 que socorre. Quando for necessário fazer hora extra, ok. O empregado vai receber o salário hora mais 50%. Isso aí é uma aula que a gente vai ser bem destrinchada sobre jornada, porque sobre jornada tem muita coisa para ser falada, né? Aqui, quando há uma necessidade da empresa trabalhar em sobrejornada, né? Vamos lembrar que nessa questão de jornada também tem a situação do acordo de compensação, que a gente vai deixar para falar depois. Mudança de horário de trabalho. Eu trabalho de manhã, passei para tarde. Trabalho de tarde, passei para de manhã. Quando você foi contratado, qual o horário que você pactuou? Eu pactuei para trabalhar até às 16 horas, porque eu faço curso à noite. Ok. Se o empregador passa para a noite, é uma condição mais desfavorável e, no seu caso pessoal, ela é uma alteração abusiva. Por quê? Porque a condição de trabalho à noite, a condição de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, a condição de trabalho com plantão, ela é sempre mais prejudicial, porque ela vai impactar no fator biológico do empregado. Então, o empregado só vai, essa modificação de jornada só vai ser considerada lícita se ela não trouxer prejuízo para o empregado, tá? Vamos lembrar disso. Mas acontece que tem o problema aí das alterações da lei 13.467, que ela trouxe a supremacia do negociado versus legislado. Quando os sindicatos, em resumo, ela transfere os sindicatos como o poder, né, como com poderes. A gente vai ter 3 aulas aí só sobre sindicato, sobre direito coletivo, mas ela transfere, essa lei, ela transfere assim, um status para o sindicato de poder negociar direitos que estão previstos na lei, não são todos, aqueles de ordem pública não, mas que podem valer sobre a lei. Inclusive, minha gente, banco de horas, inclusive salário, inclusive jornada. Em resumo, quais são as modificações que, se os sindicatos negociarem, mesmo que traga prejuízo para o empregado, são consideradas lícitas? Primeiro, a condição de trabalho presencial para o teletrabalho. Isso a gente viu aí na pandemia. E isso aconteceu por necessidade. E isso as leis, as normativas da pandemia são autorizadoras, né? Artigo 75, C já vinha com a lei da 13.467. Mudança do contrato regular para o contrato intermitente. Aqui eu acho, na minha opinião, que é uma cláusula muito nociva. Mas perda da gratificação de função quando a conta tiver mais de 10 anos. Isso aqui a gente já falou. Alterações mediante norma coletiva com o negociado versus legislado. O negociado versus legislado, ele pode mudar não só salários, como jornada. Pode reduzir salário e pode reduzir jornada. Mas isso a lei da pandemia já deu. A MP 936, a 14.020, já está permitindo isso. Ok. Só que a reforma trabalhista é de 2017. E nós temos mais de 40 ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para ser julgada. A ausência de contrapartida nas alterações contratuais advindas do negociado versus legislado é um grande ponto aí que me parece que o Supremo vai ter que enfrentar, porque já tem várias ações lá. Ações diretas de inconstitucionalidade.
Porque vejam, o que essa lei ela está em assinte, ela está em rota de colisão com o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte: somente pode reduzir salário e reduzir jornada mediante uma negociação coletiva, ok, sindicato, até aí tudo bem, negociado versus legislado é isso, mas desde que haja uma contrapartida. E a Lei 13.467, ela é tão perversa, né? Eu me indigno quando falo dela, e eu fiz muitas palestras na época sobre ela, muitos cursos sobre ela. Ela tem uma cláusula que é ela dá uma amarrada, que eu chamo de mordaça do judiciário, que está lá, se não me engano, no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que diz assim: o judiciário não pode se imiscuir no conteúdo dessa negociação coletiva. Ele só pode ver a formalidade. Sindicato é sindicato, sindicato patronal, sindicato patronal. Como que não pode, gente? Desde quando o judiciário não pode se imiscuir? Desde quando? E o acesso à justiça? E o artigo 8º da CLT, o parágrafo 1º e 2º, né? E o 468, que está intacto, eu sempre me esbarro nisso. De qualquer sorte, críticas à parte, ações diretas de inconstitucionalidade à parte, o fato é que nós temos hoje a prevalência do negociado versus legislado, autorizadoras das mudanças dos contratos, desde que seja mediante a intervenção sindical. E em alguns aspectos, para isso é necessário que seja lido o artigo 611-A da CLT, que não cabe a gente fazer essa leitura aqui. Então, 444, artigo 611, 611-A e outros artigos. Mas, minha gente, o hipossuficiente, o hipersuficiente, aquele que ganha igual ou acima de 2 pisos da Previdência Social, que hoje é mais de 12 mil reais, o piso é 6 mil e pouco, e que tenha diploma de nível superior. Esse aí pode ter cláusulas, sim, autorizadoras de mudança. Esse aí, a lei trouxe hermético. Aí fica aquela pergunta, mas mesmo esses que a lei, que não é a lei, a legislação, as legislações da pandemia, mesmo essas alterações advindas com a Lei 13.467 de 2017, mesmo esses não podem ser questionados na Justiça do Trabalho, com base no artigo 468, eu entendo que pode. Completamente eu entendo que pode, com muita tranquilidade, porque tá aí. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados incisos 3 e 6º da Constituição Federal, olha como é que diz, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros dispositivos, o que ela vai dizer? Pacto contra a jornada de trabalho, banco de horas anuais, que a gente precisa ver isso, 58 e 59, vou falar na semana que vem, adesão ao plano de seguro-desemprego, plano de cargos e salários, isso vai impactar muito nas grandes empresas, Petrobras, empresas públicas, regulamento empresarial, representante de trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho e regime de sobreaviso e trabalho intermitente, olha aqui. Então, se um sindicato, por exemplo, do comércio, de motorista, disser assim, a partir de agora nós vamos modificar o contrato dos motoristas, dos comerciários, para adotar o regime de contrato intermitente, para adotar o sistema de teletrabalho naquelas atividades que for possível. Vai valer. Ah, mas não é prejudicial? O regime de trabalho intermitente, o empregado não vai ganhar menos? Vai. Mas e por que pode, professora? Porque a Lei 13.467, que trouxe o artigo 611-A, em seu inciso perverso 10, diz que pode. Troca de dia de feriado. Enquadramento em grau de salubridade e periculosidade. Eu acho que isso aqui vai dar ruim. Eu acho que isso aqui não vai ser possível, que isso aqui é uma matéria de saúde pública. Prêmios de incentivo em bens ou serviços.
prêmios, participação nos lucros da empresa. Então, minha gente, é muito importante a gente, em resumo, entender que o artigo 468, 469 da CLT está em vigor, mas a lei da reforma trabalhista de 13.467 trouxe a prevalência do negociado versus legislado, onde 611A, que foi incluído na CLT pela lei 13.467, e claramente ela diz, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, aí esses outros que a gente não sabe, dispuser sobre, e aqui a gente tem 15 artigos que estão sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que não foi julgado ainda. Porque o mais grave de tudo isso é o seguinte: tá bom, vai trocar meu regime de trabalho para intermitente, vai trocar a minha condição para trabalhar em casa. O que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a minha compensação? Qual vai ser a contrapartida? Segundo a lei, não tem. Porque vocês vão combinar isso com o inciso 3º do artigo 8º, que eu chamo de mordaça judiciário, em que o judiciário não pode se imiscuir nessa situação. Então, o teletrabalho, a gente já viu, está lá no artigo 75-A da CLT. O hipersuficiente, que é aquele trabalhador que presume-se, tem toda a característica dele é diploma de nível superior e o salário superior, então ele ficou fragilizado, ele ficou discriminado. Essa é a grande característica desse trabalhador, ele ficou discriminado em relação ao outro. Porque se o empregador chegar para ele dizer assim, olha, você está ganhando 13 mil reais, vamos baixar isso para 7, para poder fazer. Só que no caso do hipersuficiente, essa negociação pode ser individual. Essa é a grande questão. Essa é a leitura que a gente precisa fazer. Então, minha gente, eu acho que com isso a gente fecha o resumão de trabalho, alterações do contrato de trabalho. Lembrando que eu não adentrei aqui de forma mais específica sobre as normativas da pandemia, né? Os decretos, a Lei 14.020, mas eu tenho no meu canal do YouTube, nesse canal, lá no início, em 2020 logo, vídeos falando, explicando, detalhando, na época a medida provisória 927 e a 936. E depois eu fiz outro, quando foi transformado na Lei 14.020, e que eu remeto a vocês, se tiverem muita curiosidade, de ir para lá. Só para finalizar, a resposta às alterações ilícitas ou abusivas é o direito de resistir na Justiça do Trabalho. Ok, minha gente? Eu acho que com isso estou dando mais uma pinceladazinha aqui. Eu acho que é por aí que a gente fica, tá bom?